É uma alegria muito grande, um prazer muito grande estar com vocês aqui com a gente nessa nossa última reunião. Pessoal que está em casa, online também, para nós é uma alegria muito grande, nós gostaríamos que vocês estivessem aqui com a gente também. Vamos ver se o ano que vem a gente consegue motivar mais dessas aulas híbridas, que a parte presencial seja cada vez maior, porque realmente a confraternização, pessoalmente, é muito mais agradável. Hoje é uma noite realmente muito especial. Além de ser a noite de encerramento, é uma noite que nós estamos com a casa cheia, quase voltando aos nossos gastos contínuos de antes de pandemia, onde nós tínhamos realmente a casa sempre lotada, né? Então, realmente, para nós é um motivo de muita alegria. Hoje é uma noite especial, tanto na aula de vinho, que depois o Fabrício vai apresentar e vai falar com a gente, tanto na aula de endoscopia, que o Greco, daqui a pouquinho está aqui também, pegou uma chuva enorme, não sei se vocês sabem, em São Paulo o negócio está desabando lá em chuva, está alagado, e o Greco está vindo de barco. Então ele falou, eu estou remando aqui para chegar aí, então ele está vindo de barco, daqui a pouco ele já está aqui com a gente. Mas nessa noite especial, nessa noite de encerramento do ano, o Gastro Convino, que está completando, quantos anos já? 14 para 15, o Daniel que controla 14 anos, é uma noite muito especial e realmente a gente só consegue manter tudo isso por conta da nossa amizade, por conta desse ambiente fraterno, por conta desse ambiente tranquilo que é o Gastro Convino. E é claro, nós temos muito a agradecer aos nossos patrocinadores que fazem com que essa reunião aconteça. Hoje nós temos aqui 3 patrocinadores que estão ajudando, colaborando, estão fazendo com que esse evento seja de uma pompa realmente muito 10, muito gostosa, e nós temos que agradecer. Nós temos aqui a Apollo, e aqui da Apollo nós temos o Ricardo Correia, que é o diretor da Apollo, que está com a gente aqui presente, já esteve em outros eventos, se Deus quiser vai fidelizar com a gente também no Gastro Convino. Nós temos a Sinara Viterbo, que é gerente nacional da SciTech, a SciTech que já está com a gente também há muito tempo participando do Gastro Convino. Nós temos a Ana Lencar, especialista da SciTech. Cadê a Ana? Ana está lá, ok? A Ana também da SciTech, especialista. E nós temos a Fernanda Caum da Suprimed e o Roberto Nunes da Suprimed, que diz que vai tentar chegar mais tarde, né, Fernanda? Também a Suprimed, que está com a gente também desde o começo do Gastro Convino, desde os 14 anos. A pandemia está voltando com a gente aí de novo, nós estamos muito contentes com isso. E é claro, quando a gente fala em toda essa organização e fala na SciTech, nós não poderíamos deixar de falar do Daniel e da Andréia. Ok, o Daniel e a Andréia, que realmente eles nos ajudam e coordenam tudo isso. A hora que a gente fica correndo atrás de atender paciente, mais um, eles estão, olha, falta isso, falta aquilo, ok, e ficam nos cutucando para que o evento saia, graças a vocês e ao Marcelo, que isso continua acontecendo da melhor forma possível. E hoje nós temos ainda um brinde especial. O nosso colega endoscopista Roberto Ascava, de Tatuí, a terra da música e da endoscopia, mas a terra da música realmente com seus conservatórios, hoje ele vai nos brindar e trouxe doces de Tatuí. É isso. Ele disse que foi ele quem fez, mas a gente depois... ok? Mas, de qualquer forma, Roberto, a sua presença sempre com o Gastro Convino, para nós é uma honra muito grande, e essa lembrança é um carinho muito grande. Então, dando sequência, eu vou passar a palavra ao Marcelo, que vai falar agora realmente dos nossos palestrantes e as nossas aulas. Pessoal, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Repetir o que o Concon disse, porque
é válido repetir a felicidade que a gente tem de estar aqui de novo, presente com a casa cheia. Fizemos um anterior a esse, com uma plateia um pouco menor, mas hoje estamos voltando à carga aí quase completa dos nossos eventos, que sempre tiveram ali 30, 40, às vezes até 50 endoscopistas presentes. Tá? Esperamos que ano que vem a gente possa oferecer essa dinâmica para vocês, como antigamente. Para isso, todo o trabalho que a gente tem de bastidor de conseguir os patrocinadores, conseguir toda a organização, o local. Vocês estão vendo que estamos até agora já cinematográficos aí, né, com holofotes e câmeras, e para tentar fazer o evento híbrido. Já aproveitando, olhando para a câmera lá, dando boas-vindas ao pessoal online. Tem o Pila, tem o Fernando, que eu vi, tem o Toninho Cruz, tem um pessoal lá todo online que está aqui com a gente também. Por isso que a gente está falando aqui no microfone. Tá? Dados os devidos parabéns, só explicar então, o dia de hoje a gente antecipou e mudou a data, até porque tinha a Semana do Aparelho Digestivo na nossa data tradicional, e eu pedi para o Fabrício, que é um parceirão nosso aqui, a VEC e o Mundo, falou, precisa ser então um evento bacana, diferente, para a gente encerrar com chave de ouro. E aí, para hoje, ele falou, olha, eu tenho aqui vinhos de São Joaquim. Para quem não sabe, para quem não teve oportunidade de acompanhar a gente, Fabrício da VEC e o Mundo, como o nome diz, trabalhava muito com vinhos do Velho Mundo, lá da Europa, mas até durante a pandemia foi um garimpeiro aí que garimpou lá no sul do Brasil, vinícolas muito legais, e durante a pandemia a gente pôde degustar algumas que surpreenderam, e cada vez mais o vinho nacional está surpreendendo. Então, tem alguns bacanas de São Joaquim. Então hoje a gente vai ter um vinho tinto, que a gente mandou lá no grupo para vocês verem, e aí a surpresa, né, a parte diferente vai ficar para um vinho de sobremesa. Vocês estão vendo ele ali, tem uma embalagem toda bonitona, e é um vinho de sobremesa nacional. Então a dinâmica hoje vai ser uma degustação de vinho agora durante a aula, mas o de sobremesa vai ser de sobremesa. Então vai combinar mais ou menos com a sobremesa que vai estar aí para vocês no cardápio, e aí a gente vai combinar de, depois, quando chegar a sobremesa, falar um pouquinho do vinho, tá bom? Então vou passar a palavra para o Fabrício. Fabrício, você não precisa nem dizer que você já está em casa, né? Você já é mais assíduo que acho que todos nós aqui, vários daqui. E fica à vontade, então, para falar. Muito obrigado, Dr. Marcelo, Dr. Concon, Daniel, Andréia, a equipe do Dom Manuel, meu amigo Tom de muitos anos, sempre recebendo tão bem a gente. Um prazer estar com vocês. Hoje a gente tem, então, um tema que valoriza o vinho brasileiro. O vinho brasileiro, a VEC e o Mundo já vem trabalhando com ele há 4 anos. A gente foi numa feira em Bento Gonçalves chamada Wine South America, que é organizada pelo grupo que faz a Vinitaly, que é a maior feira da Itália e a segunda maior feira do mundo. E foi a primeira edição, 2018, eu fui com o objetivo lá de já começar a buscar vinhos brasileiros diferentes. E a gente começou com uma vinícola que é divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, que é uma cidade que chama Campos de Cima da Serra, que é vizinho de Vacaria, que é a terra do Filipão, do técnico de futebol. E essa vinícola eu trabalho até hoje. Na época ela se chamava Fazenda Santa Rita, hoje ela se chama Lemos de Almeida, que é o sobrenome da família. A gente até fez gasto com vinho virtual com esses vinhos da Lemos de Almeida. E como o Dr. Marcelo falou, durante a pandemia a gente teve que se reinventar, porque os vinhos importados foram acabando, os que foram chegando muito caros, porque a gente teve um boom de câmbio, né? E a gente aprofundou, né, na busca por vinhos nacionais. E essas duas vinícolas que a gente vai estar apresentando hoje para vocês fez parte da nossa busca durante a pandemia no ano de 2020. Então, o tema aqui da aula é terroir, né, de São Joaquim, que é frio, altitude, né, e produz vinhos com um perfil muito elegante, com um perfil muito característico do Velho Mundo. Vocês vão poder perceber isso na taça de vocês. É a região mais fria do Brasil, né? Vira e mexe a gente vê nos noticiários, né, que geou, nevou, sempre batendo recordes de temperaturas mínimas, São Joaquim. É uma terra que
que também tem uma altitude muito elevada. As vinícolas de São Joaquim estão entre 1.100 e 1.500 metros de altitude. Uma delas, que a gente vai degustar hoje, o vinho de sobremesa, junto com a sobremesa, que é a Iragami, ela está a 1.472 metros de altitude, então está quase 1.500, é a vinícola mais alta do Brasil. É uma região que tem vocação para as maçãs e para as videiras, né? A grande uva que mais se destaca lá, que mais se adaptou ao terroir de São Joaquim, é a Sauvignon Blanc. Para muitos especialistas, enófilos, enólogos, sommeliers, a Sauvignon Blanc de São Joaquim é considerada a melhor Sauvignon Blanc do Brasil. Hoje nós temos uma Sauvignon Blanc que tem destacado muito, que é aqui do Sudeste, né, de Pinhal, Santo Antônio do Jardim, Andradas. É uma uva que se adaptou muito bem também na dupla poda, mas a maior referência ainda é de Santa Catarina, porque a Sauvignon Blanc originalmente é uma uva de região fria, né? Ela é muito famosa no mundo, no Vale do Loire, que é onde tem ela produzindo Sauvignons Blancs de muita elegância. E ela é muito conhecida também em Bordeaux, só que em Bordeaux normalmente ela é utilizada num blend junto com o Semillon e muito famosa para fazer o Sauterne, né, que é o vinho de sobremesa mais famoso do mundo. Aqui a gente vai degustar hoje um Sauvignon Blanc puro, né, que vai um pouco nessa linha de Sauterne. Primeiro Ice Wine do Brasil foi produzido em São Joaquim, e só lá até hoje foi produzido Ice Wine. Ice Wine é muito difícil de produzir. Normalmente Ice Wine é referência na Alemanha, onde começou, e no Canadá, né? E São Joaquim conseguiu produzir um Ice Wine. E as uvas italianas, que é o caso do vinho tinto que vocês vão estar provando. Tom, pode começar a servir o vinho tinto, por favor. Que é o vinho tinto que vocês vão provar, é um blend de uvas italianas, né? Elas vêm se adaptando muito bem no terroir de São Joaquim. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês de São Joaquim. A maioria das vinícolas de São Joaquim são muito pequenas, são vinícolas boutique que a gente fala. As duas que vocês vão degustar hoje, é a Village Conte, que é a primeira do vinho tinto, a vinícola que produz em torno de 15 a 20 mil garrafas só por ano. Isso não é nada, tanto que os vinhos deles esgotam muito rápido. E a Iragami é uma vinícola em torno de 40, 50 mil garrafas por ano. Então, o símbolo, né, lá de São Joaquim é araucária, então vocês veem as vinhas com araucária ao fundo. As roseiras são muito utilizadas também como um sinal para a identificação de pragas, né? Então, se as roseiras são atacadas, se começa a cair as flores dela ou as folhas, né, o agrônomo responsável pelas videiras, pela vinícola, já vai começar a ficar alerta, né, para poder cuidar dessas videiras. Então, a rosa, além de enfeitar e deixar muito bonito o parreiral, também é um indicador se está aparecendo, né, pragas. Aqui uma foto linda, né, de baixo para cima das parreiras, com cobertura. Como lá neva, gia, muitas vezes as parreiras têm que ser cobertas para proteger elas, né, das geadas, né, para não queimá-las, as uvas também. E também, muitas vezes, lá chega a nevar, né, em São Joaquim. Aqui outra bela foto, né, as folhas aí já com cor de outono, essa cor alaranjada, que vai identificando o outono. Aqui a mistura de lavanda com as parreiras, né, então tudo isso mostra, né, a maravilha que é esse terroir de São Joaquim, né, como permite a integração da natureza. E eu tenho uma opinião, né, para mim, vinho bom sempre, normalmente, de uma região bonita. É impressionante como tem essa ligação. Quando a gente gosta muito de um vinho, a gente vai visitar a vinícola naquela região, normalmente é um lugar que vai impressionar bastante a gente pela beleza. Para quem não conhece, acho que fica o convite para conhecer São Joaquim. Lá já são inúmeras vinícolas, né? Tem essa possibilidade de até fazer piquenique no meio das vinhas. Então, é uma região que vem se destacando e que merece ser conhecida para quem aprecia vinho ou para quem quer fazer um turismo diferenciado. Um pôr do sol, né, na bela São Joaquim, com as araucárias ao fundo. E vamos contar um pouquinho, então, sobre a primeira vinícola do vinho tinto que vocês já têm
em taça, a maioria de vocês, o Tom tá servindo ainda. A Villaggio Conti é uma vinícola que começou em 2010 com Umberto Conti. Umberto Conti é um engenheiro de alimentos que foi fazer o doutorado no norte da Itália, na região do Trento. E ele se apaixonou pelos vinhos, né? Já tinha essa cultura, né? Ele é ali de Santa Catarina, ele não produzia vinhos ainda, mas já tinha cultura de tomar vinhos, né? O sul do país foi muito habitado, muito colonizado pelos europeus, principalmente os italianos e os alemães. E aí ele teve aquela conexão e falou, eu vou começar a fazer meu vinho. Ele tinha uma parcela de terra em São Joaquim, e ele trouxe todas as parreiras da Itália. Todas as parreiras dos vinhos da Villaggio Conti são italianas. Algumas ele trouxe, né, tem a história, o vinho mais importante dele é o Pinholo, que é uma uva rara até lá na Itália, uma uva da região do Friuli. Friuli é divisa com a Eslovênia. E é uma uva que é difícil de encontrar até lá na Itália. Ele trouxe na mala uma muda e começou a plantação, tanto que ele produz pouquíssimas garrafas desse Pinholo. É o vinho que é mais famoso da vinícola, é muito difícil da gente conseguir ele, tem um valor mais elevado também, né? E ele, com essa paixão, começou esse trabalho bonito, todas as parreiras importadas. Ele plantou as brancas, Vermentino, que é uma uva típica da Toscana e da Sardenha. Ele trouxe também a Ribolla Gialla, que é uma uva típica do Friuli, também da região do Pinholo, que eu acabei de falar para vocês. Ele trouxe a Garganega, que é uma uva típica da Úmbria. Ele trouxe a Sangiovese, que é a base desse vinho tinto que está na taça de vocês, que é a uva mais plantada tinta da Itália e referenciada na Toscana, que produz o Chianti, produz o Brunello de Montalcino, produz o Vinho Nobile de Montepulciano. Ele trouxe Teródigo, que é já uma uva do norte, da região que ele foi estudar, do Trento. Né? Ele trouxe Montepulciano, que é uma uva típica também de Abruzzo, né? Dentre outras uvas. Né? E ele é um apaixonado, ele faz o vinho com muito cuidado, com muito carinho. Ele mescla barricas francesas e americanas de primeiro, segundo e terceiro uso, que é o caso do vinho de vocês, contém as 3 barricas. A base desse vinho, que é o Rosso da Alteza, né? É uma homenagem que ele fez para altezas, para pessoas importantes, o tinto da Alteza. Ele fez com essa base de Sangiovese, a gente vai ter em torno de 80% de Sangiovese, complementou com Montepulciano e Rebo. Rebo é uma uva híbrida de uvas viníferas, do norte da Itália também, que é uma uva híbrida de Teróldego e Merlot. É uma uva que tem crescido muito a produção no Rio Grande do Sul, na região do Vale dos Vinhedos, tem crescido muito a produção de Rebo, e lá em Santa Catarina também tem o Rebo. O Umberto também faz um varietal só de Rebo. Vocês vão perceber nesse vinho que ele tem uma elegância já no nariz, que convida a gente a degustá-lo. Vê aromas, né, da barrica, mas é uma barrica delicada que está muito bem integrada ao vinho. A gente vai ter notas aí de baunilha discreta, um pouco de chocolate amargo, frutas vermelhas, e quando vocês colocarem na boca, vocês vão sentir a elegância e como esse vinho está redondo, né? Como ele está macio, o álcool bem integrado com o tanino e a acidez, como todo vinho do Velho Mundo, né? Que é o que a gente sempre busca, essa característica, ele tem essa elegância com uma acidez agradável que convida o próximo gole ou a refeição, né? Normalmente os vinhos do Velho Mundo, eles têm essa característica de pedirem comida, de serem vinhos gastronômicos, né? O álcool dele é um álcool que tá comportado para um tinto, é um álcool de 3,5, mas a gente percebe até menos, no nariz não aparece tanto álcool, e tem essas características de ser um vinho de terroir frio de altitude, né? Toda essa elegância, essa fineza que chega nesse vinho, vem desse terroir especial, e o Umberto, na minha opinião, ele conseguiu retratar muito bem o terroir dele para a taça. É um vinho que é jovem, é um vinho que tem um potencial de guarda ainda muito bom, ele é 2020, né? Muitos vinhos de 2020 são difíceis de tomar, principalmente quando passa por barrica como esse,
Mas o Humberto, quando ele faz essa mescla de barricas de primeiro, segundo e terceiro uso e americana com francesa, ele consegue fazer um vinho já apto a ser consumido no momento. Eu já explico agora, Dr. Marcelo, o vinho de sobremesa para eles. Acho que já vou apresentar para vocês a próxima vinícola, mas vocês vão degustar só junto com a sobremesa. A outra vinícola, a Iragami. A Iragami é de uma família japonesa, que é das mais importantes produtoras de maçã lá de São Joaquim. E há mais de 20 anos eles decidiram plantar uvas também, para fazer vinhos. Só que eles focaram só em uvas francesas. Focaram na Sauvignon Blanc, que eles são conhecidos e famosos pela Sauvignon Blanc. Eles focaram na Merlot e na Cabernet Sauvignon. Eu provei toda a linha deles, são vinhos muito interessantes, mas na minha opinião esse colheita tardia deles é um vinho muito especial. Eu tenho clientes que falam que na opinião deles, pensando em custo-benefício, é melhor do que Sauternes, que é o vinho de sobremesa mais famoso do mundo de Bordeaux. São caros, né? E aqui a gente tem um excelente custo-benefício, um vinho que é muito lapidado, muito bem feito, 18 meses de barrica de primeiro uso. É um vinho que a gente já tem como os nossos principais clientes comprando. A gente tem também restaurantes como o Dom Manuel, tem aqui esse vinho, o Host tem esse vinho, e o Queijos e Amigos, que hoje é a casa mais especializada em queijos de Campinas, tem esse vinho e sai muito lá porque ele harmoniza muito bem com queijos, principalmente queijos azuis. Hoje nós vamos harmonizar ele com um creme brulee durante a sobremesa e vocês vão ver que beleza de vinho de sobremesa. Muitos vinhos de sobremesa são enjoativos, falta acidez, fica aquele vinho que cansa o nosso paladar de tão doce. Esse não, ele tem um ataque doce, mas ele tem um frescor, ele tem a boa acidez que convida ao próximo gole e que harmoniza muito bem com doces e com queijos azuis. Então eu estou à disposição, se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação ao São Joaquim, as duas vinícolas, então eu vou passar para o Daniel apresentar para vocês aqui os vídeos da Citec. Antes da gente ir para os patrocinadores, vamos fazer aqui algumas perguntas. O pessoal quer fazer alguma pergunta já? Eu estou com algumas aqui, só que eu estou abrindo o online aqui para falar para vocês quem está nos assistindo em casa para não cometer nenhuma injustiça. Então, tem o Toninho Cruz, Bruno Maciente, Fernando Oliveira, Lara, Marcos Andreata, Priscila Nascimento, Ronaldo Dias, Vitor Pila, e tem alguns usuários do Zoom e iPhones que a gente não sabe o nome, né? Então, esse pessoal que está online, se quiser mandar pergunta no chat, eu vou abrir o chat aqui agora. Pronto, eu já estou com o chat aqui aberto se quiser mandar pergunta, ok? Aqui, alguém quer fazer alguma pergunta já para o Fabrício? Greco, fala aqui no microfone que daí o pessoal de casa também ouve. Tudo bem, querido? Eu fiquei extremamente curioso. Aqui é para lá, né? Eu fiquei extremamente curioso em relação ao Ice Wine que você comentou. Vocês ainda produzem ou foi algo que já foi feito? E como você produziu um vinho, né, um Ice Wine, que teoricamente é um vinho que congela, uma uva que congela? Ice Wine nenhuma dessas duas vinícolas produziram. Foi produzido por uma vinícola chamada Pericó. E foram poucas vezes. Eu não sei quantas vezes eles conseguiram, mas assim, quando eles conseguiram foi uma festa, porque realmente é muito difícil. Mas se eu não me engano foi uma ou duas vezes só que eles conseguiram e foi a única vinícola que conseguiu até hoje. Mas ela é lá de São Joaquim. De nada. Eu tenho uma pergunta aqui que é assim, a gente nesses gastos com vinhos, principalmente durante a pandemia, fomos brindados com algumas vinícolas que surpreenderam bastante, nacionais principalmente, né? E que a gente não esperava por conta de ser nacional, a gente não tinha esse conhecimento e também por conta do custo, né? E aí, a gente está ouvindo essas aulas repetidas que o Fabrício vem nos dando, de que vinícolas nacionais apostam nas videiras do Velho Mundo, trazem para cá e acabam começando agora, a gente está vendo começar a se destacar mais. O terroir do Brasil realmente parece que é tão versátil assim, porque a gente vê uva italiana se dando bem, uva francesa se dando bem. Então, lá no sul, essa diversidade de terroir também está indo bem? O Brasil, para muitos especialistas, vai ser um dos grandes países produtores de vinhos do mundo. Por quê?
O mundo está passando por um problema generalizado, que é o aquecimento global e a falta de chuvas, né? Escassez hídrica. Tem alguns especialistas da Europa que falam que daqui a 50 anos, talvez os países mais consagrados, como Itália, Portugal, Espanha e França, não estarão mais aptos a produzir vinhos com a qualidade que produz hoje. Tanto que na Inglaterra é inconcebível a produção de uvas viníferas. Hoje eles estão fazendo já o segundo melhor espumante do mundo, só perde para champanhe. As cegas já tem ganho de champanhe, por causa dessa mudança climática. E o Brasil tem abundância de água e tem um território continental. Então o Brasil, com a descoberta da dupla poda também, que está permitindo a produção de vinhos no Sudeste, no Centro-Oeste, né, em outras regiões do país também. O Vale do São Francisco, com abundância de água, que pode se produzir até 4 vezes, se quiser. Claro que não vai ser vinhos de alta qualidade, mas você tem abundância de produção durante um ano. Portugueses já identificaram isso muitos anos atrás, quando começou o projeto Rio Sol no Vale do São Francisco, só mais de 30 anos atrás, e muitos produtores famosos do mundo têm buscado o Brasil por esse potencial, pensando na situação do planeta que a gente tem, né, no momento. Fora isso, o Brasil é muito rico em terroirs, né? Então a gente vai ter diversos terroirs e as uvas têm se adaptado muito bem ao Brasil. O Rio Grande do Sul, muitos anos atrás, era uma região que era voltada só para espumante e depois para branco, porque é muito úmida. Então as uvas tintas tinham muita dificuldade de amadurecer lá. Com essa mudança climática também, o Rio Grande do Sul deu um salto muito grande nos últimos 10 anos com os tintos, né? Há 20 anos atrás, a gente com certeza não conseguiria ter um vinho dessa qualidade em São Joaquim. Tanto que os vinhos de lá, muitas vezes, eles não tinham o que fazer com a uva tinta e produziam espumantes com as uvas tintas. Então, essa mudança climática tem beneficiado o sul do país, né? E o Brasil tem de tudo para ser um dos grandes produtores do mundo. Não só as castas italianas, mas as portuguesas têm se adaptado muito bem. As francesas já estão há mais tempo. As híbridas, que também é algo que tende a crescer bastante, porque elas são mais rústicas, né? Elas aguentam mais esse clima mais quente, a escassez hídrica, né? Já tem muitos produtores, muitos laboratórios, universidades do mundo desenvolvendo uvas híbridas mais resistentes a essas condições novas do nosso planeta. Aqui, direto lá do online, para você. Fabrício, conhece as vinícolas Dalturi e Villa Francione em São Joaquim? Dalturi eu não conheço, Villa Francione eu conheço. Villa Francione é considerada das melhores vinícolas lá de Santa Catarina. Ela é referência. Foi uma das pioneiras em fazer vinho de alto nível, ela é Pericó. A Francione tem um enólogo que é muito famoso, muito importante, que hoje ele é só consultor lá na Francione, e hoje ele é um dos enólogos que está muito famoso no Rio Grande do Sul, tem um projeto autoral, o sobrenome dele é Betu. É uma grande vinícola, a Francione. Oi, Toninho, ele conhece, hein? Se tiver alguma dica aí, pelo visto não é só você que está garimpando lá no sul. O Chardonnay, o Rosé deles são espetaculares. Eles têm um vinho que é em homenagem ao proprietário da vinícola, da Alor, se eu não me engano, que é o tinto top deles. Eu não provei ainda, mas dizem que é um dos grandes vinhos brasileiros tintos. E aí eu fiquei curioso porque meu pai recebeu a garrafa em casa e eu ouvi do vinho de sobremesa. Queria só, por curiosidade, não sei se você conversou com o pessoal, mas uma família japonesa, produtora de maçã, resolveu fazer vinho. O que lá, né? Sabe que tradição japonesa tal não é de vinho, mas o que você foi lá, você visitou? O que deu neles? Infelizmente, eu não conheci ainda São Joaquim, né? Eu preciso conhecer, tenho muita vontade. E a história da Iragami é que eles são apaixonados pela agricultura, né? A maçã deles é de alta qualidade, eles tinham esse terroir que era mais alto, começou-se a aumentar as plantações de videiras nos vizinhos, e eles resolveram plantar também, apostaram nas uvas francesas, e fazem vinhos muito especiais também, principalmente colheita tardia, para vocês terem uma noção, é o único vinho de sobremesa que a Vecchio Mundo vende, único, não tem mais nenhum, nem importado, nem outro nacional, de tão grande que foi a aceitação dele junto aos nossos clientes. Então, é um vinho muito especial. Meus clientes mais exigentes são apaixonados por esse vinho. Acho que a Iragami acertou a mão com esse produto. Eles têm outros vinhos muito interessantes também.
E legal que a embalagem é bem bonita para dar de presente, Eles né? são caprichosos. Fabrício, parabéns mais uma vez por você estar essas apresentações. Eu gostaria que você falasse um pouco, eu fiquei curioso a respeito dessas mudas de videiras que eles trouxeram do Velho Mundo, porque a gente sabe que isso não pode, na verdade, a legislação não permite que você, né, em função de praga, uma série de coisas. Isso veio na mala e Só de um vinho do Pinholo, que é mas a as história outras que uvas hoje... as outras ele trouxe através de empresas certificadas a trazerem mudas. Ah, tá. Tem várias empresas no Brasil, a principal é uma francesa, que tem até como um sócio o Murilo, que foi o criador da dupla poda no Brasil, né, que fica aqui no Sudeste, mas ele fornece mudas para o Brasil inteiro. E aí eles têm todos os trâmites dentro das normas da legislação brasileira para poder trazer essas mudas. E eles replicam essas mudas, né, nas condições do Brasil para já estarem adaptadas ao nosso clima. Exatamente. Mas o Humberto ele teve a iniciativa de trazer mudas que não existiam no Brasil, né? Perôdego, entre outras, praticamente não existia. Tinha uma outra vinícola só no sul, mas eles desenvolveram um contato lá na Itália com essa certificada do Brasil, trouxe essas mudas para ele. A história do Pinholo é um pouco de lenda, né? Porque ele trouxe uma mudinha, tudo, mas depois, para aumentar a plantação, veio todo dentro desse sistema, né, legalizado. Senão, não teria como, e seria impossível ele ficar trazendo na mala as mudas também, né? Sudeste aí se dando bem. Mais alguém tem alguma questão? Estou de olho aqui lá no chat não apareceu nada. Alguém, pessoal aí do fundo, está animado na conversa, tem alguma dúvida para mandar aqui para a gente? Então, vou agradecer ao Fabrício mais uma vez. Obrigado. Vocês degustaram o vinho tinto, né? E vamos lembrar que tem o vinho de sobremesa. Na hora que for servir a sobremesa, a gente vai estar com ele. Depois, de repente, o Fabrício pode conduzir aqui uma degustação junto com a gente, tá bom? Eu vou passar a palavra agora para o Daniel, representando os nossos patrocinadores. Ele vai apresentar um pouquinho sobre a SciTech, depois a Apollo, e na sequência vem a aula de gastro. Daniel. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal que está em casa. Realmente é peculiar a gente falar no microfone que não reverbera, mas quem está em casa está ouvindo bem a gente. Então é uma satisfação e um prazer muito grande ter a todos novamente no Gastro com Vinho, né? Apesar de nós termos hoje um evento híbrido, né, onde a gente tem aqui uma população de pessoas de alta qualidade e também temos gente nos assistindo em casa, a gente tem gente que veio de longe conferir de perto, né? Então tem a doutora Carla, os doutores Carla Lopes e Rafael Braz de Sorocaba, que estão aqui, doutor Alex Libardoni de Piracicaba, está aqui também, doutor Eduardo Pereira de Indaiatuba está aqui também, né? Doutores Roberto Ascavas e Carla de Tatuí, ou seja, mesmo o fator híbrido não de forma alguma eliminou a possibilidade da participação presencial, que é o que faz com que nós todos estejamos aqui essa noite. E por um motivo muito especial, a SciTech, que é a representante detentora exclusiva no Brasil da linha da Apollo, reforçando mais uma vez a intenção, o propósito, a tradição de fazer com que o Gastro com Vinho seja um canal de lançamentos de novos dispositivos e, consequentemente, um canal de inovação, vem trazendo essa noite a Apollo, reforçando essa tradição, né? Que fez recentemente o lançamento mundial do Extac. Então, hoje, o que nós estamos recebendo no Gastro com Vinho é um lançamento mundial. Então, aquele gap, né? Aquele abismo que existia no passado e que vem cada vez mais diminuindo entre aquilo que acontecia fora da América Latina, fora do Brasil e no Brasil, cada vez ele não existe mais, né? Com todos os desafios, com todas as dificuldades que a gente sabe que existem, com todas as diferenças que existem, ainda assim, o Brasil ele cada vez mais está no mapa mundial dos lançamentos em tempo real
daquelas soluções que realmente resolvem o problema do paciente e dão opções ao médico. Então, esse eu acho que é um marco importante. O último evento do ano do Gastro com Vinho, que a gente sempre procura superar os anteriores. Nós estamos no 7º evento do ano, né? Depois de um longo inverno de pandemia, né? A gente está trazendo para vocês um lançamento mundial da Apollo. E eu vou convidar o Ricardo, diretor da Apollo, para falar uns minutinhos a respeito do lançamento. E depois a gente vai passar o vídeo. Tem uma novidade muito legal sobre o X-Tack que eu vou deixar para o final da fala do Ricardo. E aí depois nós vamos passar a palavra para o nosso convidado maior, Dr. Greco. Ricardo. Obrigado, gente. Boa noite. É muito legal voltar aqui, né? Eu trabalhei na região, no interior de São Paulo, por muitos anos com o balão intragástrico e graças a Deus, tive uma ascensão legal dentro da companhia. E hoje venho aqui para falar de um lançamento realmente. O Brasil hoje está entre os quatro primeiros países do mundo a receber o X-Tack. A Apollo fez o lançamento do X-Tack nos Estados Unidos, depois Israel, depois Chile. Israel e Chile porque são livres de registro, e o país mais importante depois foi o Brasil, dada essa qualidade médica que temos aqui, todos os resultados que temos no Brasil, especialmente nos últimos anos. A Apollo tem uma relevância muito grande na América Latina. Eu coordeno e cuido de todo o negócio para a América Latina da Apollo, e o Brasil está sempre entre o top. Hoje a Apollo, nos últimos anos, cresceu muito, é uma companhia global, está em mais de 90 países. Além disso, há alguns meses atrás a gente recebeu também a autorização do FDA para gastroplastia endoscópica, que dá um corpo muito grande para a companhia. Agora, semana passada, mais uma grande certificação, que é o CE Mark da Europa para a gastroplastia, uma grande autorização também. E, em breve, se Deus quiser, o meu objetivo é que a gente tenha também aqui no Brasil a gastroplastia como um procedimento aprovado. Continuamos com a nossa linha de produtos, com os balões intragástricos. Os balões, aqui no Brasil, a gente infelizmente só tem o balão de 6 meses, é o único país da América Latina que tem esse problema, é um problema de Anvisa um pouco político. Nos demais países de todo o mundo, América Latina, a gente tem balão de 6 meses e 12 meses. Então, a companhia tem crescido muito, o Brasil é extremamente importante para nós no mercado global. A gente representa uma grande fatia, justamente, volto a dizer, pela qualidade médica que a gente tem aqui no Brasil. Queria agradecer, falar que é um grande privilégio, depois de alguns anos, eu tenho rodado muito aí, voltar, rever muita gente que eu tinha contato quase que semanalmente, e está aqui hoje. Obrigado, viu, gente? Uma boa noite.
Emerson. Uma novidade muito legal, a gente sabe a força que tem, o Ricardo muito bem falou, né? A força que a qualidade da medicina brasileira tem hoje no cenário mundial, e a gente sabe da importância do Estado de São Paulo dentro do contexto do Brasil hoje, e algo que nos enche de muito orgulho, que a gente queria dividir com bastante satisfação e contentamento com todos vocês, é que hoje a Unicamp, aqui representada pelo Dr. Ciro, onde está? Dr. Ciro Montes, é a primeira instituição pública no Brasil a adquirir o Extac. E eu quero fazer um agradecimento aqui em nome da SciTech, da Apollo, de todo esse time que trabalha por trazer as inovações para vocês. Agradecer ao Dr. Ciro pelo empenho, pelo acolhimento e por fazer dessa informação um marco, né? De que hoje nós temos no interior de São Paulo, eu costumo dizer, a força que vem do interior, né? Fazer desse marco algo realmente relevante, importante, inspiracional, de que hoje nós temos a primeira instituição pública no Brasil com Extac. Que venham outras. Dr. Greco, obrigado pela presença. Vou passar aqui a palavra para o Marcelo. Muito obrigado. Pessoal, só peguei o microfone de volta para dizer que a gente sempre combina que o último tem que ser com surpresa, e para mim, não sei para você, mas foi surpresa ser o lançamento mundial. Senão eu já tinha até feito propaganda antes. A gente fez lançamentos nacionais durante o ano, né? E agora, então, estamos com... Obrigado à Apollo, obrigado à SciTech por essa oportunidade aqui para o evento. Para a gente é muito significativo. 14 anos de evento, brindar aí com um evento, com uma notícia tão importante dessa, tá bom? Vou passar a palavra para o Concon agora, que vai fazer a apresentação do nosso convidado, enquanto ele está arrumando ali. Ok, para nós é, mais uma vez, uma grande honra ter aqui no Gastro Convino a presença do professor Eduardo Greco. O Greco, todos nós já conhecemos bem, você já conhece, já esteve aqui com a gente. E o Greco, para mim, é um irmão mais novo, é o irmão que me põe para trabalhar, é o irmão que me põe para estudar, é o irmão que não me dá sossego. E eu achava que eu trabalhava muito, que eu era um workaholic, até eu conhecer esse pessoal da endoscopia bariátrica, e daí eu vi que, nossa senhora, eu sou preguiçoso, eu estava dormindo 4 horas por noite, esses caras não param. E realmente, para nós é uma honra muito grande, o Greco está voltando aqui com a gente, e o Greco, como responsável e professor da Faculdade de Medicina do ABC, responsável pelo serviço de endoscopia, pelo serviço de residência lá da endoscopia do ABC, um dos serviços mais concorridos no Brasil, junto com o Gastrocentro, né, Ciro? E realmente um serviço de ponta, e sempre com novidades, e sempre trabalhando muito, não só com as novidades, mas estudando essas novidades, e realmente levando isso a fundo. Além da endossutura, a robótica na endoscopia, que também o pioneirismo lá da Faculdade do ABC, e realmente fantástico. O Greco também é endoscopista lá do Instituto Endovita, que realmente tem uma atuação muito intensa na endoscopia bariátrica. E, Greco, meu irmão, é uma honra muito grande ter você aqui com a gente. Você está no evento de encerramento, já que é meu irmão, minha cunhada Aline, é uma honra vocês estarem aqui com a gente, tá bom? Com muito prazer e muita emoção, e que vocês continuem dando esse exemplo de muito trabalho, muita dedicação, e que, veja, a Unicamp já como ponta no Extac fantástico, Ciro, vamos em frente. Aqui nós não podemos no interior ficar parado, não, temos que estar na ponta também, é isso mesmo. Greco, você está em casa mais uma vez, a palavra é sua. Já é meu sono, eu já vou chorar antes de dar palestra, né? Eu sou chorão. Marcelo, obrigado. Ricardo, Sinara, o pessoal da Apollo que está aqui me apoiando. Thaís, obrigado pelo convite, convidou minha esposa que está aqui presente. E a todos aqui, né, já estou revendo grandes amigos, Ciro, Edu, grande amigo meu. É um prazer, é uma honra fazer essa aula de encerramento. Bom, como diz, né, família mesmo, nós viramos família, nós somos grandes amigos, então é um prazer, já pude estar num outro evento que foi sobre refluxo, e agora sobre essa novidade que é o Extac, a gente falar um pouquinho... Não precisa da lapela, tá ótimo.
A gente vai falar um pouquinho aí sobre o X-Tac, trazer essa experiência para vocês. Depois estamos à disposição para bater papo sobre outros assuntos e tudo mais. O que o Condiz é uma verdade no sentido da gente poder ensinar, o Ciro sabe, então é uma honra a gente ter residente. Dá trabalho, né, Ciro? A residência não é fácil, mas também aflora a gente, né? Faz você buscar cada vez mais. O Concon enviou uma cirurgiã para a gente, a doutora Marina, que está lá prestando a residência com a gente. Então é uma honra cuidar da Marina lá para o Concon e fazer, ela vai voltar, né? Depois eu vou perder, esse que é o problema, né? Você forma os caras e os caras aparecem. Então vamos lá, vou pedir para passar. A gente tem um passador ou eu vou passando ali no... Eu passo ali direto? Então tá bom, não tem problema. Então vou falar um pouquinho sobre o X-Tac. O pessoal da Apollo quis dar o spoiler da minha aula, eu que fiz ali, eu falei, vai cair isso aí, né? Então vamos lá. Vocês vão ter disponibilidade em relação ao dispositivo. Ele é um dispositivo de uma sutura contínua. A gente consegue utilizar nos canais de endoscópio standard, qualquer um tipo de canal de trabalho, sem nenhum tipo de dificuldade. E o que ele preconiza, né, para que a gente tenha uma utilização para defeitos de 15 milímetros, maior que 30 milímetros, talvez você terá que utilizar um segundo, não que você não possa utilizá-lo, mas talvez um só dispositivo não será suficiente para você efetuar todo o disparo, todo o tratamento. E uma durabilidade de 72 horas a 4 semanas, você vai poder depois realizar uma nova endoscopia e se precisar realizar um novo procedimento, você já pode estar atuando. Onde a gente pode usar? Está aí toda uma lista, né? Acho que bem importante para que a gente tenha a gente que trabalha com terapêutica, que trabalha com procedimentos. Então, ISD, o pessoal aí que já faz ISD pode utilizá-lo, né? Em vez de usar os clipes, tem um trabalhinho legal que eu vou mostrar sobre custo também, que isso é importante para a gente. Fístulas, a gente que trabalha, né, com endoscopia bariátrica, estamos começando a mexer com as nossas fístulas gastrogástricas. Será que isso vai funcionar? Porque até hoje nada funciona muito bem. Já fizemos casos de fístulas gastromediastinais, fístula de sleeve. Estamos tendo resultados interessantes. É muito pouco, né? Começou agora, a gente vai ter que ver isso ainda a longo prazo. Perfurações, úlceras. Úlceras, tem um apontamento ali que você não pode fazer no momento hemorrágico da úlcera. Tá? Então você não pode ter a úlcera sangrando naquele momento, você não pode estar ulcerativa. Ele disse que você não pode utilizar se a úlcera já está no momento de uma fase de cicatrização e que você acha que necessite fazer o tratamento, você poderia utilizar o procedimento. Coisas importantes, né? Então, TrueDescope, conveniente, fácil de fazer, você pode fazer tanto gástrico quanto colônico. Né? Ele tem a extensão tranquila para que você use no aparelho de colonoscopia. Os clipes over the scope, né, que seriam, aí vamos dizer, a gente fazer um comparativo do que nós teríamos. Você tem um menor clipe, você também pode usar ele colônico ou gástrico. Ele é o mais durável, a gente sabe que a hora que quem coloca um over the scope ali para tirar, não tira. Então, a partir do momento que você pensa em usar isso, é algo que você vai querer realmente definitivo para aquela região. E você tem que ter uma situação de bordas mais elevadas, senão é difícil de você também fazer, né, conseguir locar direitinho o over the scope. Ele não é tão fácil de manusear, diferente do X-Tac, que você manuseia com muita tranquilidade. O over the scope não é difícil, mas precisa de um treinamento um pouquinho mais apurado, tá bom? E a sutura endoscópica também, né, que defeitos maiores, uma espessura total, a manipulação, só que é mais difícil do ponto de vista financeiro, de você utilizar um sistema todo da Apollo, uma máquina, um dispositivo, um Helix, para você conseguir fazer um ponto ou 2 pontos. Então a gente vê que o X-Tac tem esse posicionamento de você ter ali na sua mão um ponto de sutura contínua. Você pensa, eu preciso de um ponto aqui de sutura contínua num custo acessível. Então, novamente, TrueDescope, através do canal, super tranquilo de usar, atua na submucosa e muscular, alteração de cólon e estômago. Aproximação, ISD, fístulas, úlceras hemorrágicas agudas, novamente aquela situação, não é para usar, mas se você só tiver lá para usar, a gente está louco para usar, né, Ciro? Nós vamos usar. E aí depois nós vamos ver se isso funciona ou não. Mas a princípio não é uma coisa preconizada. Contraindicação, onde há lesão maligna.
Então, você tem algum tumor, está com sangramento, a gente pode dar um ponto aqui. Não, não pode. Se você ressecar uma lesão, uma ressecção total, um espaço grande, um ISD grande, mesmo que ela seja maligna, aí você pode ir lá e suturar. A questão é você querer tratar local com lesão. Aqui, para a gente fazer a ideia, já uma ideia inicial de como esse fechamento, tá? Então, elas aproximam as bordas, vocês vão ver nos vídeos, e você consegue um fechamento completo da região. O fio. Isso é importante, quem já trabalhou com a sutura do Apollo, da gastroplastia, a sutura é um fio 2 zeros. O X-Tack, ele é um fio mais fino, ele é um fio 3 zeros. Então, você, na hora do manuseio, também é importante o cuidado. É assim como na sutura, porque senão ele vai romper facilmente, aí você vai perder aquela sutura, porque ele tem um sistema de ancoragem, e se esse fio rompeu, você perdeu a sutura, vai ter que usar um novo dispositivo. Aqui é o sistema, como você vai receber, ele vem ali fechadinho, vem uma manopla ali na ponta, um empurrador, o sistema ele vai vir com 4 pontos, um ponto vem montado, os outros 3 vêm ali para você colocar, ok? Você vai conseguir utilizar esse dispositivo. Aqui as medidas dos códigos em relação à necessidade de você descrever isso nos hospitais. E a gente está colocando isso nos hospitais privados e a gente está conseguindo solicitar e pagamento pelo convênio. Então, tratamento de uma lesão, tratamento de uma fístula, em vez de você utilizar o over the scope, você utilizar o clip, você solicita e a gente consegue o pagamento dos hospitais privados com esses códigos. Aqui uma informação da própria empresa, que pode vir uma pergunta, né, que você suturou, se a pessoa que realizou esse tratamento, assim como às vezes perguntam em relação à sutura, se ela pode realizar exames de imagem. Então não há nenhuma contraindicação para o paciente realizar. Tem até as especificações do tipo, de Tesla, etc., mas o paciente vai poder fazer uma tomografia no futuro, uma ressonância, ok? Aqui então, começando a mostrar algumas imagens para vocês, um fechamento de uma fístula, de uma lesão pós-ressecção de um SD, tá ok? E você vê ela aqui embaixo aberta, é realizado com um ponto único, e no final fica aquele clipezinho branco que é o cint. Então quem trabalhou já também com a sutura sabe que quando a gente amarra o ponto, o que fixa do outro lado do ponto da agulha é o cint. Aqui é diferente, você não tem a agulha, você tem o próprio dispositivo do Helix, e vai juntar com esse cint para fazer a aproximação e o fechamento. Formas de sutura. Aí quem é cirurgião aí na sala sabe que é gosto do freguês, né? Aí o cirurgião gosta de fazer um zigue-zague, um ponto em X, um ponto em U, pode fazer um fio cruzado, você pode, de qualquer forma que você tiver com ele, você tem 4 pontos para alocar o Helix e fazer a sua sutura. Não existe um padrão ouro, uma situação determinada prévia. Então aqui o spoiler do Daniel, roubei dele. Então esse é um vídeo institucional, né, da Apollo. Você vai prender o X-Tack junto ao endoscópio, vem uma fita que você aprende com tranquilidade. Essa é a ponta do dispositivo. Vai ser introduzido pelo canal e vem um protetor ali junto que bloqueia aquela partezinha do canal de trabalho para a saída de ar. É uma plaquinha de papel bem firme, bem resistente, que você vai acoplar junto no aparelho. Você solta aquele dispositivo e vê uma manopla atrás, que a gente vai aprender a movimentar. O botão azul é para fazer o disparo do X-Tack. Tá? E a manopla é o movimento da mão, vocês vão ver, que é para colocar o dispositivo e posicionar na lesão. Então, estamos com uma lesão aberta ali. Aquela parte é um mini helix, é a pontinha que vai girar. Veja na manopla na mão, ó. Então, você puxa para trás levemente e ele lá na frente vai entrando no tecido. Entra totalmente no tecido, você só tracionando, como se fosse numa pinça, abrindo uma alça de polipectomia.
traciona. Se você está satisfeito, você vai disparar. Se você não tiver, você pode movimentar a manopla para frente, para trás e soltar ele e colocar em outra posição. Isso a gente vai mostrar também. Tá com o dispositivo pronto, ó. Aperta o botão, pressiona, puxa ele para trás, ele solta. E vai ficar ancorado esse mini helixzinho, é isso que vai ancorar lá no tecido. Então volta para a posição normal novamente, né? Você disparou e colocou para frente, volta todo o dispositivo para a posição normal. Do lado de fora, vai ter mais 3 pontos prontinhos num papelzinho que fica preso também no endoscópio. Faz um cliquezinho, deixa ele solto, introduz pelo canal novamente, com aquele, tem um introdutor de proteção, vai no segundo ponto. Vai fazer a apreensão, não fiquei satisfeito. Você não está satisfeito, ó, você puxa ele para trás um pouquinho e solta. Você vai lá e coloca na sua nova posição. Faz o dispositivo, faz o movimento com a mão, na pinça, e do lado de fora, novamente, o botão azul, puxa 1, 2 centímetros para frente, ele dispara. 4 pontos, um segundo, um terceiro e o quarto. No final fica o fio. Então você tira para fora, você retira essa cânula protetora que está envolvendo o fio está todo exposto. É o cinto, é o mesmo mecanismo da outra sutura. Passa por dentro do cinto, traz o fio para dentro do cinto, puxa com tranquilidade para não romper o lacre. Se romper o lacre, o pessoal sempre tem lacre na carteira, guardadinho lá, recoloque, dá para utilizar sem problema nenhum. Entra, né, mantendo o fio esticado, levando o cinto até lá embaixo, para o fio não dobrar, e vai fazer o disparo do lado de fora. Como é que você dispara, né? Você solta a manopla protetora, ele vai mostrar, deixa o fio bem aproximado, você puxa o fio, é uma sutura contínua, né, com calma, para não romper esse fio. Tá lá fora com a mão com o fio, tá segurando, e o auxiliar vai estar com o cinto, né, manuseando. O cinto abre, solta a trava, fecha a mão com uma mão. Quando você fecha a mão, você aproxima essas duas pontas beges aqui, branco-beges, que é o cinto. Ele se aproxima quando você está fechando a mão, ali no dispositivo. Tá certo? E com a segunda mão, você junta e corta e faz o disparo. É duro, fica duro. Você não pode forçar muito com uma mão, senão quebra o dispositivo. Aí você vai ter dificuldade para amarrar. Tá? Então, ó, uma segunda mão, aproxima e dispara e vai ficar fechadinho com o cinto da sutura. A gente pode disponibilizar depois também esse videozinho, né, Concom, para todo mundo, que é super tranquilo de assistir. Tá ok? Então aqui já, claro, iniciando, né? Então já tem alguns trabalhos mostrando a evidência de utilizar o procedimento, né? Então numa miotomia que foi utilizado e você tem o fechamento total, conseguindo uma utilização precisa. Esse outro, que é como eu disse para vocês, que foi um estudo americano avaliando o custo. Então lá para eles custa $732 e eles fizeram um estudo mostrando que para a mesma lesão, o tamanho da lesão, ele teria que ter utilizado 5 clips, num custo de $200. Então, o X-Tack seria viável economicamente também, porque o clipe é mais barato, mas você talvez não consiga usar só um clipe para lesão. Então, tem que ver esse custo-benefício. Então, a gente acha que dá para utilizar com tranquilidade, solicitar e vocês poderem usar. E tendo o convênio fazendo a cobertura, pessoal, é para vocês também conhecerem. Utiliza uma vez, gostei, não gostei, né? Tudo isso é técnica, né? Então, aqui um outro vídeo, uma outra situação. O paciente que... Aí está uma gastrostomia. O paciente é um caso que ele fez uma fístula. Nós vamos subir aqui, esôfago traqueal, tá? Então, aqui está vendo a fístula
o esôfago para a traqueia. Isso aqui é a cânula plástica, tá? Na traqueia do paciente. Ok? Vamos lá. Para esse caso, para ter o posicionamento normal, colocamos um capzinho na ponta. Tá? Então você pode colocar o cap para te proteger. Caso feito com o Dr. Tiago Souza. Então você vai ter o cap ali para te dar uma precisão melhor. E não tem problema, você consegue trabalhar com o dispositivo também com o cap ali, sem nenhum tipo de dificuldade. E aqui vocês vão ver, ó. Faz uma ablação. Então, para toda fístula, a gente gosta, né? Fístula sleeve, fístula reto-vaginal. A gente faz uma ablação prévia. E aí vocês estão vendo agora, ó, o posicionamento e vai fazendo a rotação. Veja que a visão você enxerga com tranquilidade e faz os disparos. E o cinto final. Então foi necessário apenas um dispositivo, tá certo? Para conseguir. Vai ter uma imagem depois, ó. Uma endoscopia já de revisão, uma semana após, e o dispositivo ainda lá bonitinho. E a paciente já com a fístula controlada. Vamos esperar a evolução, né? É agudo esse caso, é muito recente. Vamos ver daqui mais uma semana, 2 semanas, se a gente consegue ter realmente o fechamento. Porque provavelmente ele vai cair, né? Esse clipezinho, você vai ter a fibrose, a cicatrização, e a ideia é que ele não vai ficar lá para sempre. A gente vai identificar isso, se fica, se não fica. Isso nós vamos também identificar com casos. Ok? Um segundo caso, esse daqui é uma fístula reto-vaginal do nosso amigo, o ex-residente, Lucas Marques, lá de Alagoas. Conversou com a gente para a gente poder utilizar a mesma coisa, tá bom? Então vamos fazer um pouquinho de argônio antes, sempre. Se você não tiver o gás de argônio, pode usar uma alça, um little knife, fazer com um bisturi elétrico, né? Faz uma escarificação da região. Também ajuda, também funciona. A gente fez agora, eu estava contando para o Concon, 2 dias atrás nós tivemos um caso lá no São Luís de Osasco, uma outra fístula reto-vaginal, e a gente gravou no pendrive e o vídeo não está no pendrive. Eu não acho esse vídeo de jeito nenhum, dá um desespero, né? Colocamos um aparelhinho lá, em vez de ligar no computador, colocamos no pendrive e a gente, infelizmente, não localizou, mas ficou bem parecido. Ela era uma fístula só um pouquinho maior, um pouquinho mais aguda, 1 semana de fístula, também reto-vaginal. Aí vê como está agudo, já sangra um pouquinho mais, né? Mas você coloca o dispositivo, faz a rotação aqui na mão e dispara. É bem tranquilo, pessoal. É um disparo bem tranquilo, é bem tranquilo de trabalhar. E o fio fica preso ali, tá vendo? Você faz um disparo e o fio fica preso, você sai com a outra pontinha do mini helix ali para disparar com o fio já preso, porque o fio é uma sutura contínua. E essa paciente dele, esse caso, ele já fez há mais de 2 meses. E a fístula tá bonitinha lá. Tá fechando. Ele vai posicionar. Então aí, né, ele fez um ponto em X, né? Fez um ponto para cá, cruzou para o outro lado. Tem que só na hora do seu planejamento você já criar essa visão espacial onde você vai dar os pontos. Porque a partir do primeiro que você dá, o fio começa a tracionar, então você não pode deixar a lesão para frente, né? Porque depois para você voltar vai ser mais difícil. E se achar que a lesão é maior, pode colocar 2, pode utilizar um segundo. Nós fizemos no outro hospital em Santo André uma fístula esôfago-mediastinal, a gente precisou usar 2 dispositivos, porque não foi suficiente um só, a gente não conseguiu, a gente precisou fazer 6 pontos. E aí ao cinto, ao disparo, né?
aquela pontinha branca. Do lado de fora, está puxando o fio, aproxima, ó, tá vendo? Aproxima, aproxima. E aí vai fazer o disparo. Maravilha. Fechadinho. Tá dando para ver aí o Cinti, ó. E a paciente está super bem controlada. Acho que eu tenho o próximo vídeo. Se eu não me engano. Esse aqui já é o vídeo agora, uma foto que ele mandou do pós já. Como é que está a região lá. Então, pessoal, super seguro. Ele é eficaz como uma ideia de uma sutura contínua. Veja que a gente colocou aqui, curva de aprendizado, é 1, 2 casos. É muito tranquilo. Para nós que somos endoscopistas, acho que fazer uma ligadura elástica é mais difícil. Fazer um ISD, muito mais difícil. Como cosectomia, um polipão com baita de um pedículo lá, que você não sabe, põe o clipe, não põe o clipe, só queima, hein, entendeu? E aí? Então, e a gente treina, eu posso falar isso para vocês com tranquilidade, né? A gente treina muita gente de fora. A gente treinou agora pessoal que vem do México, Peru e brasileiros juntos. Não? Então a gente vê o quanto que o brasileiro tem habilidade, facilidade para aprender. É impressionante na área da endoscopia. Então, 1, 2 casos. O pessoal da empresa vai dar o suporte inicial para vocês de como monta o dispositivo, etc. Né? Os meninos, então, é super tranquilo. Todo de esôfago até o cólon, dá para usar sem ter tudo e nenhum tipo de interferência com ressonância, tomografia. E fica aqui, minha nova família, aqui de Campinas, o meu agradecimento, Concon, Thaís, vocês sabem que a gente ama vocês de paixão aí. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, fiquem à vontade agora para fazer as perguntas. A minha pergunta, eu estava preparando ela, mas você matou ela no último slide, era justamente sobre a curva de aprendizado. Com o outro dispositivo, o Overstitch, né, a gente percebe que, pelo menos deu a impressão que é mais difícil que esse. Parece ser mais fácil, é isso? Para a sutura, para o Overstitch, você vai precisar ter uma curva de aprendizado maior. Então é importante fazer um treinamento específico, fazer um hands-on no porquinho, no estômago do porquinho, para você sentir um pouquinho de mais confiança. Nas suturas, a gente acompanha os médicos, né? Nos 3 primeiros casos, depois eles pedem que a gente volta mais 3 casos. Quando você tiver uns 10 a 12 casos, você vai conseguir já estar mais confiante. Porque não é só mexer com o dispositivo, né? O dispositivo, a mesma coisa, vocês vão aprender a manipular aquilo com mais tranquilidade. A questão na sutura é onde navegar no estômago. Então, a gastroplastia, a sutura do bypass, ressuturar um sleeve, ressuturar uma gastroplastia, que hoje tem vários pacientes que já fizeram gastroplastia endoscópica e hoje a gente está ressuturando, porque o ponto ele é um ponto total, mas é um fio de prolene, é um corpo estranho, o fio vai embora. Em 2, 3 anos não tem fio, o que tem é fibrose. Quando a gente olha, quem faz hands-on, vê como o estômago fica do lado de fora. E eu já fiz pacientes que foram para um sleeve cirúrgico, a gente entra junto para olhar e a gente vê todo o estômago fibrótico. Então o paciente perde a capacidade de distensibilidade gástrica. Então a curva de aprendizado, para você fazer um ponto legal, uma sutura, você tem que suturar bastante. Então vai ter essa curva maior. Para cá não, porque é um ponto só, é um ponto contínuo. E o dispositivo foi feito, Marcelão, de uma maneira que é muito fácil de você entender. Quando você vê tudo aquilo na tua frente, você fala, ferrou, né? Onde pendura o quê? Como é que eu vou encaixar? Mas você faz o primeiro lá, o pessoal te ajuda, o segundo você encaixa, já é automático. 2 casinhos, vai mandar bala. Vai resolver. Meu amigo, abraço, Marcão. Aí o Lucas tem uma pergunta aqui, a empresa vai desenvolver outros tamanhos de fio? Eu não sei porque ele deu isso é uma pergunta boa aí para o pessoal da empresa, porque assim, o fio... Pessoal, São 2 aplicações, né? Uma alta e uma baixa. Então tem uma de 235 e a convencional alta. Mas exatamente, são 2 apresentações, uma alta e uma baixa. Então a baixa de 235 atende
Não, a espessura do fio não vai É, mudar. o que Vai eles ser querem um saber é a Prolene, espessura, vai ser um entendeu? Prolene 3.0. 3.0. Da isso. sutura é um Prolene 2.0 e aqui para o X-Tack é um 3.0. Aí, ó, o pessoal se animou aqui, ó. Quem Bora. que foi? Ronaldo Dias. Qual a necessidade de kit para bypass? Bypass endoscópico. Bypass, um kit resolve. Um kit. Um kit resolve. A não ser que o cara tenha uma anastomose, acho que é difícil, de 50 milímetros, muito, muito grandes, mas mesmo assim, só com um ponto dá para fazer bypass. Entendi. O Drauzio mandando parabéns. O Drauzio entrou depois do que eu falei. Parabéns ao Greco, né? Obrigado. Lucas, fantástica aula. Uso de X-Tax para reganho de peso. Ele está perguntando. Acabou de chegar aqui, tá Isso, fresquinho. é a ideia de usar no bypass, né? Eu acho que isso também é uma ideia boa, porque a sutura é cara. E aí você também hoje tem essa ideia de o convênio autorizar o dispositivo, né? Você vai internar o teu paciente com reganho de peso, você vai solicitar e aí, porque a sutura é cara. Geralmente a gente faz só o argônio. Só com o plasma de argônio funciona super bem também. Tem estudos que mostram que não existe uma diferença tão grande entre você fazer só o argônio e você fazer a sutura. A questão é que o argônio você vai precisar de mais sessões para você ter um resultado bom. Quando você faz a sutura, você faz um procedimento único. Então, o paciente, às vezes, o pagamento, ele precisa avaliar que não é tanta diferença de custo, porque ele vai precisar internar e pagar anestesista de novo, etc. Então, acaba aqui empatando, entendeu? Alguém aqui, alguma pergunta? Ciro, você quer falar um pouquinho da Unicamp? Por que a Unicamp entrou nessa? Você já usou também? Qual foi a sua impressão? Legal, Ciro. É isso aí. E é o início, né? Isso aí foi uma incidência, isso aí foi uma verba que a gente tem um lugar que gastar ela e teria que ser um dispositivo, um material que gerasse uma repetibilidade. E esse é o material, né? Que não tem outro no mercado, então a gente achou que fosse uma boa para a instituição, vai ser bom para os pacientes. E aí, quem sabe o Greco vem aí para fazer um caso aí com a gente. Boa. Boa, Greco. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Então, vou agradecer ao Greco mais uma vez por ter se deslocado no dia de chuva. A chuva chegou Não, um uma pouco delícia. depois. Desculpa o atraso um pouquinho, a gente saiu de São Paulo, mas em São Paulo estava o caos. Aí até pegar a marginal, depois veio bem. Pessoal, só lembrando então, na hora da sobremesa vai ter o vinho de sobremesa, então Boa, ninguém resolve ir embora antes da hora, que eu acredito que vai ser a estrela da noite, tá? E depois da sobremesa tem uma surpresinha que a gente fala só na hora, tá bom? Eita! Opa, peraí. Ó, chegou duas perguntas aqui, eu vou emendar de uma vez. Uma fístula recém-diagnosticada, qual seria a recomendação com o X-Tack ou não? E se tem experiência após perfuração, pós-papilectomia com o X-Tack? Pode fazer, recém a fístula você pode fazer, escarifica ela bem com argônio e pode fazer X-Tack, não tem problema, está indicado. Não tenho experiência pós-papilectomia, mas eu acho que é uma boa ideia também, uma boa indicação. É você pôr o clipe, eu acho que talvez com o X-Tack você até tenha uma segurança maior. Acho que dá para fazer sim. Essa foi do Fernando. Pessoal, ao pessoal que está nos assistindo lá em casa, obrigado também pela participação. Estamos encerrando aqui. Fiquem aí à vontade em casa, a gente vai ter um jantar aqui. Espero que vocês estejam aqui com a gente também no próximo Gasto com Vinho, se Deus quiser, presencial, tá bom? Boa noite a todos em casa e bom jantar.